Olá, eu sou o professor Xavier e esse aqui é o Teodidatas, o maior canal molinista do Brasil. Possivelmente o único. Brincadeira, não sei se tem outro, tá? Mas agora, nesse final de 2020, aqui nesse final de segundo semestre, eu acabei realmente tô produzindo mais conteúdo a respeito do molinismo aqui no canal. Eu até mencionei já no vídeo anterior, eu acabei de escrever um artigo sobre o molinismo para a faculdade, que não vai ser publicado porque não vou antecipar o conteúdo do TCC. Mas comecei a produzir inclusive academicamente a respeito do assunto. Esse TCC deve até virar um livro, se Deus assim permitir no futuro, até porque tem muito pouca coisa sobre o molinismo em português. Mas o fato é que isso vai gerando conteúdo aqui para o canal. Tá? O vídeo passado aqui nessa playlist do molinismo foi sobre necessidade e contingência. Foi um vídeo também para a playlist de filosofia e cristianismo. Aqui nós vamos tratar desse assunto que é a Transworld Damnation, condenação transmundo, da nação transmundo, né? A gente pode traduzir como condenação em todo mundo viável. Eu que cunhei essa tradução, porque eu desconheço uma tradução já consolidada para essa expressão. Mas então, Transworld Damnation, condenação em todo mundo viável e o problema dos não evangelizados. Vou trabalhar isso neste vídeo aqui, mostrando quais são as possibilidades dentro do molinismo para essas questões, tá? Verificando aí inclusive o valor apologético do molinismo nesse ponto, né? E vou ainda postar mais alguns vídeos. Já prometi também o vídeo sobre mundos possíveis, mundos viáveis e mundo atual. Vou tangenciar isso aqui nesse vídeo, mas vai ser importante ter um vídeo específico sobre isso. E um vídeo também sobre fatalismo, determinismo e liberdade libertária. Esses vídeos também vão entrar na playlist Cristianismo e Filosofia. Mas enfim, agora vamos para o nosso assunto Transworld Damnation e o problema dos não evangelizados, tá bom? Vamos ver que a gente começa aqui tocando no famoso problema do mal, tá? Talvez poderia até gravar um vídeo no futuro também sobre molinismo e o problema do mal, mas a título de exórdio, aqui nessa primeira introdução, né, 3 perguntas, tá? Que vocês vão ver que tem a ver com o problema do mal, né? Se Deus é bom e justo e poderia criar qualquer um dentre infinitos mundos viáveis, por que não atualizou um mundo em que todos fossem salvos? Pessoas que não foram salvas por não terem ouvido o evangelho neste mundo poderiam ser salvas caso ouvissem o evangelho em um outro mundo viável? E se alguém que é condenado neste mundo fosse condenado em qualquer mundo viável? Essas perguntas, elas estabelecem mais ou menos o roteiro do que a gente vai estudar. São os problemas que são postos e para os quais nós vamos tentar encontrar uma resposta, tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Vamos entender primeiro a Transworld Damnation, né? A condenação em todo mundo viável, essa é a minha tradução. Nós temos mundos possíveis que dizem respeito ao conhecimento natural de Deus, quer dizer, o conhecimento que Deus tem de todas as possibilidades, tá? Infinitos mundos possíveis. Por meio do seu conhecimento médio, Deus restringe esse espectro de mundos possíveis para mundos viáveis, mundos nos quais a combinação de circunstâncias estaria de acordo com a sua vontade, né? E por isso que o conhecimento médio ele é pré-volicional, no sentido de que ele é anterior ao decreto divino de criação, tá? Então, de mundos possíveis relacionados ao conhecimento natural de Deus, ou vislumbrados pelo conhecimento natural de Deus, nós temos uma restrição para mundos viáveis por meio do conhecimento médio de Deus. Mas nós temos, depois do conhecimento médio, quer dizer, depois dessa restrição, né, dessa seleção de mundos viáveis dentre mundos possíveis, Deus tem o seu decreto divino e ele decide atualizar este mundo, o mundo atual, que é agora objeto do seu conhecimento livre. Tá? E aí a grande questão, a grande questão que diz respeito à resposta à segunda pergunta, não, a primeira pergunta na verdade, é que seria impossível atualizar um mundo em que todos fossem salvos. Tá? Ou esse mundo em que todos fossem salvos
seria um mundo sem um balanço ótimo de salvação. Essa é a resposta mais tradicional, vamos dizer assim. É um mundo sem um balanço salvífico ótimo. Tá? Então Deus teria poucas pessoas salvas, né? Não alcançaria uma quantidade ótima de pessoas salvas se ele não determinasse, né, algo que ele anteviu, a condenação de outras pessoas. Eu tenho meus problemas com essa solução, tá? Eu acho que ela é utilitarista demais para compreendermos Deus, mas essa é a resposta básica, tá? Eu acho que a ideia do Transworld Damnation, né, seria mais adequada. A gente poderia imaginar, e eu tive esse insight lendo o Craig, inclusive, eu tive esse insight lendo o Único Deus Sábio, porque o Craig não fala da doutrina, né, ou da teoria da condenação transmundo, da condenação em todo mundo possível, todo mundo viável. Ele não fala disso no Único Deus Sábio, no The Only Wise God. Ele vai falar isso, ele vai postular isso em No Other Name. Ali no The Only Wise God ele fala dessa teoria do balanço salvífico ótimo, tá? Mas eu postulei isso como uma explicação, né? E se aqueles que não foram salvos, a primeira aqui, se Deus é bom, ele poderia... Não, é a última. E se alguém que é condenado neste mundo fosse condenado em qualquer mundo viável? Eu postulei isso, achei que estava tendo algum insight, mas na verdade isso aqui é a Transworld Damnation, né? Depois, estudando mais, eu fui descobrir isso. Eu até mencionei esse insight no vídeo mais longo que tem aqui no canal sobre o molinismo, tá? A playlist sobre o molinismo vai estar aqui na descrição. Bom, qual é o insight do Craig no No Other Name? Tá? O balanço salvífico ótimo ele apresenta no The Only Wise God. Tá? Mas o insight do Craig no No Other Name, que é de 89, que é da mesma data do The Only Wise God, inclusive, do mesmo ano. Se uma pessoa P é condenada neste mundo, então essa pessoa P seria condenada em qualquer mundo viável. Aqui está errado, professor Xavier. Aqui é viável, não é possível. Vamos só corrigir aqui o PowerPoint já de uma vez. Em qualquer mundo viável. Tá? Poderíamos até pensar em algum mundo possível no qual aquela pessoa não fosse salva, mas como esse mundo não que essa pessoa fosse salva, mas como esse mundo não seria viável, a pessoa condenada nesse mundo é condenada em qualquer mundo viável. E isso resolve de maneira relativamente simples o problema dos não evangelizados, certo? Se uma pessoa não é salva por não ter sido evangelizada, numa perspectiva de condenação transmundial, ela não seria salva em nenhum mundo viável. Por isso Deus resolveu atualizar este mundo de tal maneira que aquela pessoa nem mesmo ouvisse o evangelho. Tá bom? Mas eu acho que eu nem estou muito preocupado com o problema dos não evangelizados, porque para os não evangelizados eu concordo com a solução do Molina adotada pelo Craig e pelo McGregor. Tá? Eu acho que isso aqui é muito importante do ponto de vista apologético. Eu tenho para mim que a teoria da nação transmundial ela é muito importante do ponto de vista apologético, tá? Da condenação transmundial, da condenação em todo mundo viável. Porque ela toca no problema do mal e ela toca na questão dos não salvos, né? Não apenas dos não evangelizados. Tá? Depois a gente vai ver uma solução possível para os não evangelizados aí. Qual é o complemento dessa postulação? O complemento, né, aqui em lógica é o contrário, né? O complemento de A é não há, né? Aquilo que não está abrangido pela hipótese. O complemento é que uma pessoa salva em pelo menos um mundo viável será salva no mundo atual. Tá? Se uma pessoa condenada neste mundo, ela é condenada em qualquer mundo viável, e por isso ela foi condenada aqui, então uma pessoa que é salva aqui é uma pessoa que seria salva em pelo menos um mundo viável além desse, tá? Além do mundo atual. Tá? Não seria justo da parte de Deus atualizar um mundo em que uma pessoa fosse salva apenas nele. Né? Daí isso já difere um pouquinho também da perspectiva do Molina. Né? Bom, enfim. Mas o contraponto à Transworld Damnation, né? O contraponto a essa questão da condenação em todo mundo viável é a posição do Molina. Tá? Segundo Molina, qualquer pessoa P seria salva em pelo menos um mundo viável, seria condenada em pelo menos um mundo viável, ou não existiria em pelo menos um mundo viável. Então nós temos três possibilidades
para qualquer pessoa P. Então qualquer pessoa poderia ser salva em pelo menos um mundo viável, melhor, seria salva em pelo menos um mundo viável, seria condenada em pelo menos um mundo viável e não existiria em pelo menos um mundo viável. Tá? Qual era o fundamento do Molina para isso? O fundamento do Molina para isso era a compreensão que ele tinha a respeito da natureza humana. Né? De um lado a queda e de outro lado a imago Dei, quer dizer, nenhum homem seria tão bom a ponto de ser salvo em todos os mundos viáveis e nenhum homem seria tão mau a ponto de ser condenado em todos os mundos viáveis, porque os homens ainda guardam a imagem de Deus, né? Os seres humanos ainda guardam a imagem de Deus. E a partir da introspecção pessoal, o Molina se deu conta de que mesmo um cristão fervoroso poderia ser colocado numa ordem de circunstâncias tais, num conjunto de circunstâncias tais, que ele viesse a negar a fé ou a não conhecer a Cristo. Tá? Então, essa é a postulação do Molina, e ele apresenta uma base bíblica importante para essa postulação dele, tá? Que é uma base bíblica importante, acima de tudo, para o conhecimento médio, tá? Que é Mateus 11, 20 a 24. Aquela imprecação que Jesus faz sobre o território de Cafarnaum, mais especificamente sobre as cidades de Betsaida e Corazim, né? Dizendo que se em Tiro e Sidom se tivessem feitos os milagres que se viram ali, certamente aquelas cidades teriam se arrependido em pano de saco e cinza, o mesmo acontecendo com a notoriamente perversa cidade de Sodoma. Então aí o Molina desse texto interpreta que, bom, 2 pontos a gente poderia estabelecer desde já. Eu acho que eu vou ter que gravar um vídeo também sobre Mateus 11, 20 a 24. Porque eu estou devendo vídeos sobre o embasamento bíblico do molinismo. Esse já seria um, né? O embasamento bíblico do conhecimento médio. A gente precisaria fazer uma distinção. Eu acho que Mateus 11, 20 a 24 é um texto que fundamenta claramente o conhecimento médio, tá? Fundamenta claramente o conhecimento de contrafactuais, o conhecimento que Deus, e no caso Cristo, como Deus encarnado, tem de contrafactuais de liberdade, de contingentes futuros condicionais, né? Mas não necessariamente é um texto que refute a danação em todo mundo viável. Tá? Se ele for tomado assim de uma forma mais estrita, né, ele não só fundamenta o conhecimento médio, como também afasta a possibilidade da condenação em todo mundo viável. Mas se você interpretar ele de uma forma não tão estrita, né, não tão estreita, não entendendo que Jesus está falando necessariamente de salvação ali, mas que ainda assim ele está demonstrando conhecimento médio ou conhecimento contrafactual, você pode usar como um texto para amparar conhecimento médio e trabalhar ainda paralelamente a questão da condenação em todo mundo viável. Então, vai para a lista um vídeo sobre Mateus 11, 20 a 24. Eu não vou trabalhar esse texto especificamente aqui, mas a ideia do Molina é que Jesus diz assim, os habitantes de Sodoma, os habitantes de Tiro, os habitantes de Sidom, se vivessem num mundo viável em que eu me revelasse a eles pessoalmente, presencialmente, eles teriam sido salvos. Tá? E aí isso é uma base bíblica para essas hipóteses A, B e C aqui do Molina. Tá? Qualquer pessoa P seria salva em pelo menos um mundo viável, seria condenada em pelo menos um mundo viável, não existiria em pelo menos um mundo viável. E obviamente isso aqui contraria a ideia da condenação em todo mundo viável, porque a condenação em todo mundo viável diz que quem é condenado neste mundo atual seria condenado em qualquer mundo viável. E qualquer pessoa precisaria ser salva em pelo menos um mundo viável, de acordo com a tese do Molina. Tá bom? Mas a tese do Molina, ela também nos ajuda a resolver o problema dos não evangelizados, porque o Molina postula 3 possibilidades de salvação. Agora isso aqui não tem a ver lá com o slide anterior, tá? Isso aqui tem a ver com um outro ponto, na verdade. Isso aqui tem mais a ver com a teoria de direito natural do Molina do que exatamente com soteriologia. Tá? 3 possibilidades de salvação. Primeiro, pela lei natural. Isso aqui tem a ver com Romanos 2, 14 seguintes, né? Que os gentios que não têm lei, daí está falando da Torá, os gentios que não têm lei
quando manifestam no seu coração os preceitos da lei, agem como lei para si mesmos. Então, pela lei natural, ainda que sem nenhuma espécie de revelação especial de Deus, o que em si mesmo é algo que tem que ser tomado em termos, né? Porque se alguém pode ter sido salvo sem a revelação especial que nós conhecemos, essa pessoa provavelmente foi alvo de algum tipo de revelação especial de Deus, né? Mas fazendo aquela dicotomia revelação geral, revelação especial, pensando revelação especial em termos de relacionamento com o povo de Israel, Antigo Testamento, Cristo e o Novo Testamento, uma salvação pela lei natural seria essa salvação fora desse esquema de revelação, né? Salvação pela lei do Antigo Testamento seriam os judeus que cumpriram a lei, mesmo sem a capacidade de cumprir a lei integralmente, na esperança do Messias, né? Na esperança do Redentor. E a terceira possibilidade é pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, a vantagem é que o Evangelho traz consigo a graça salvadora de maneira revelada, né? Seria mais fácil, então, que alguém fosse salvo pela pregação do Evangelho, vamos colocar assim. Mas, na verdade, existe uma única hipótese, que é a salvação pela graça de Cristo. E a salvação pela graça de Cristo está implícita nas duas primeiras hipóteses e explícita na segunda, não, na última, né? Na terceira. Vamos corrigir aqui que eu errei na terceira hipótese, tá? E aqui eu vou botar Evangelho em letra maiúscula também, então, né? Já que eu estou aqui. Então, Evangelho em letra maiúscula, tá? Pronto, vamos lá. Então, na verdade, existe apenas uma hipótese de salvação, que é a salvação pela graça de Cristo. É como diz o Lewis. Eu sei que Deus só pode salvar em Cristo. Como Deus faz para salvar em Cristo? Aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, eu sei que Deus pode fazer isso, tá? Mais ou menos eu diria o seguinte, que pela revelação geral de Deus, o homem pode... Eu já trabalhei isso, na verdade, num vídeo aqui sobre a religião natural, entre aspas, tá? Do webinário sobre soteriologia. Mas pela revelação geral de Deus, e existe a corrente vamos dizer assim, a corrente majoritária a respeito da revelação geral, é que a revelação geral não teria uma possibilidade salvadora, salvífica, né? Mas pela revelação geral de Deus, o ser humano poderia se dar conta de que existe um Deus criador, teologia natural, né? Mas também que esse Deus criador é tão grande, tão perfeito e tão bom, que ele não tem nenhuma outra atitude diante do ser criador que não se dobrar, se humilhar e agir de maneira reverente, procurando obedecer à lei natural estabelecida por esse criador. Lei natural essa que é compreendida a partir da natureza humana que é uma natureza racional, né? Agora falando especificamente de direito natural, numa perspectiva tomista, né? Bom, o que nós temos então? Nós temos que uma pessoa que agisse assim estaria em Cristo sem ter ouvido falar de Cristo, percebe? Cristo torna tudo isso mais claro, e mais do que isso, o sacrifício de Cristo sendo atemporal, porque é algo concebido na eternidade por Deus, é algo que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ou pelo menos por um lado antes da fundação do mundo, e manifestado por outro lado nos últimos tempos, é o que afirma Pedro na sua primeira carta, se eu não me engano. Isso então, o sacrifício de Cristo numa perspectiva temporal dá base para a salvação, inclusive, desses não evangelizados. Tá? Eu aqui tenho uma citação do MacGregor, muito interessante, que está dentro dessa perspectiva. Os ensinamentos de Jesus, como a exemplificação da lei natural, apresentam-se como o dever ser o último que dita prescritivamente o ser da vida do crente e o que a vida da igreja deve vir a ser. Aqui devia ser uma aspa simples e não aspas duplas, mas tudo bem. Tá? Então, Cristo, ele corporifica, ele personifica toda a lei natural, né? E ele cumpre a lei natural. E em Cristo nós podemos cumprir a lei natural, e é o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo que nos habilita para isso. Tá? Isso está explícito no Evangelho, mas Deus, na sua economia, na sua sabedoria, na sua liberdade, né, na sua atuação salvífica, salvadora, pode manifestar isso àqueles que também não ouviram falar de Cristo, pode manifestar isso naqueles que não ouviram falar de Cristo. Tá? Então isso é um pressuposto para a gente compreender o problema dos não evangelizados. Nós não precisamos pressupor que quem não foi evangelizado
simplesmente por não ter sido evangelizado, foi condenado. Tá? Uma maneira de resolver isso é postular que essas pessoas teriam sido condenadas em todos os mundos viáveis. O que também nos leva a entender que os evangelizados que foram condenados, né, que não atenderam ao chamado do evangelho, eles, ou que são condenados neste mundo, eles também seriam condenados em qualquer mundo viável. Tá? Lembrando que isso é diferente da postulação do Molina. Tá bom? A Transworld Damnation vai nos dizer isso, né? Condenado neste mundo, condenado em qualquer mundo viável. Isso serve para não evangelizados, mas isso serve para evangelizados que não se arrependeram também. Tá? Agora, a questão do McGregor aqui é harmonizar a posição do Molina, que é a rejeição da condenação em todo mundo viável, com a solução do problema de Craig para os não evangelizados. Então, a ideia do McGregor é o seguinte: o Craig postulou a condenação em todo mundo viável como uma forma de solucionar, de resolver o problema dos não evangelizados. Mas eu posso trabalhar essa tentativa do Craig, harmonizar com o pensamento do Molina, aquelas hipóteses A, B, A, B e C. Eu posso pegar o pensamento do Molina, as hipóteses A, B e C, trabalhar com a ideia de que perdido neste mundo, perdido em qualquer mundo viável, daí entendendo que a pessoa pode ser salva sem ter ouvido o evangelho, né? E aí o McGregor combina isso tudo, e aqui eu vou ter que apresentar só a solução. Eu vou deixar o link para o artigo dele, se você ler em inglês, aqui na descrição do vídeo, tá? Mas a solução do McGregor é a seguinte: aqueles que se perdem sem ouvir o evangelho no mundo atual somente seriam salvos em mundos viáveis em que fossem salvos pela revelação geral. Tá? Então, assim, se a pessoa se perdeu sem ouvir o evangelho no mundo atual, ela somente seria salvo pela revelação geral. Ela não seria salvo por ouvir o evangelho. Isso não faria. Isso quer dizer, como a revelação de Deus no evangelho ela tem um acréscimo, né, da explicitação da graça, a revelação de Deus em Cristo por meio do evangelho tem um acréscimo da explicitação da graça, seria injusto da parte de Deus condenar esta pessoa neste mundo em que ela não ouviu o evangelho se ela pudesse ser salva no mundo viável em que ela ouviu o evangelho. Tá? E a segunda hipótese, essas hipóteses são concomitantes, elas têm que estar as duas ser cumuladas, né? Os que se salvam ouvindo o evangelho seriam salvos em todos os mundos viáveis, nos quais não ouvissem o evangelho, mas não necessariamente naqueles em que ouvissem. Tá? Então o McGregor faz essa postulação. E isso aqui não é auto-evidente, o McGregor mesmo diz, mas isso aqui pelo menos não tem nenhuma incompatibilidade lógica, não tem nenhuma incoerência formal aqui, e isso aqui é logicamente compatível com o pensamento do Molina, com aquelas hipóteses A, B e C. Tá bom? Eu ainda prefiro a condenação em todo mundo viável, honestamente, por questões apologéticas. Tá? A única questão, depois de refletir sobre o assunto, quando eu me deparei com a exposição do Molina, né, a respeito de Mateus 11, 20 a 24, eu pensei, não posso sufragar a Transworld Damnation. E eu nem sabia ainda do nome da teoria. Né? Aquele meu insight não é compatível com a doutrina do Molina, com a teoria do Molina. Mas, refletindo a respeito do assunto, lendo o texto do McGregor, eu ainda fico com a Transworld Damnation. Só vamos ter que interpretar Mateus 11, 20 a 24. Vou fazer isso num outro vídeo. Já prometi 3 vídeos só na sequência dos últimos 2 que eu gravei. Tá? Considerações finais. Eu acho que a Transworld Damnation é uma perspectiva melhor para a ideia de balanço salvífico ótimo. Tá? Para que Deus alcançasse um número ótimo de salvos no mundo atual, ele precisou ter um número X de não salvos. Eu acho que a forma como o Plantinga lida com o problema do mal em Deus, a liberdade e o mal, né, demonstrando que seria impossível seria inviável um mundo em que não houvesse mal, né, um mundo possível em que não houvesse mal seria inviável, é logicamente impossível postular um mundo sem o mal. Tá? Isso, se a gente levar adiante, a gente pode abrir mão dessa ideia de balanço salvífico ótimo, assim, essa ideia de que é preciso de um número X de não salvos para alcançar um número ótimo de salvos, porque tem um utilitarismo soteriológico por trás disso aí, né, na minha visão. Quer dizer, que pessoas que seriam salvas em outro mundo viável vão ser condenadas nesse mundo viável
para que outras sejam salvas. Eu não consigo assimilar isso exatamente, tá? Então eu acho que é melhor pensar que alguém que é condenado neste mundo viável, ele é condenado em qualquer mundo viável, e que uma pessoa salva neste mundo viável é salvo porque ela foi salva em pelo menos um mundo viável, e aí a gente harmoniza justiça com amor de Deus. Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Eu acho que a posição do Molina, ela não funciona bem, essa ideia de que, quer dizer, especialmente a ideia A, né, quer dizer, aquela compreensão que o Molina tinha a respeito da natureza humana a partir da Imago Dei, né, eu acho que ela não funcionaria bem à luz da depravação total, da depravação radical, tá? Não sei, talvez pensando numa Transworld Depravity, né, na perspectiva do Plantinga, lá no The Nature of Necessity, eu acho que ela não funciona bem, tá? Mas eu precisaria investigar isso um pouco melhor e aprofundar isso um pouco melhor, e aí eu já falei bastante disso ao longo do vídeo. A gente só precisa saber como lidar com Mateus 11, 20 a 24, e eu vou fazer isso num vídeo específico, tá bom? Para esse vídeo aqui é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que ele tenha sido bastante instrutivo. Não sei se vai ter sido tão edificante assim, mas eu espero que ele tenha sido instrutivo, né? Não se esqueça, então, caso você gostou, de deixar o seu like no vídeo, de comentar neste vídeo aqui, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e de compartilhar esse vídeo também. Na sequência, a respeito do molinismo, e para a playlist de cristianismo e filosofia também, né? Mundos possíveis, mundos viáveis, mundo atual, né? Fatalismo, determinismo e liberdade libertária, 2 vídeos, e o vídeo que eu prometi nesse aqui, já começando também uma série de vídeos sobre o embasamento bíblico do conhecimento médio, vídeo sobre Mateus 11, 20 a 24, tá bem? Vamos ver se eu consigo gravar esses vídeos aí pelo menos até o final do ano. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.